Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Eu sou o Tricurti e este é o podcast do Profutbol.com.br. Estou aqui junto do baluarte do roteiro nacional, Eduardo Miceli, um homem que gosta de board games. Tudo bem, Dudu? Trabalhadores do Brasil, como vai? Você terminou o podcast Presidente da Semana? Ainda não, ainda vou chegar lá. Tá, eu terminei, assisti, assisti, Muito bom, ótimo. né? É muito bom. Ouvi todos. Muito bom, bueno. recomendo. Mas eu gosto de board games, é verdade, isso é muito verdade. Dudu gosta de board games, eu não sou tão fã de board games, mas também porque eu fui apresentado aos board games errados, né? Porque Pô, Banco Imobiliário é um board game o quê? Errado, né? Embora o Renan no Choque de Cultura diga que uma boa partida de Banco Imobiliário é melhor que sexo, eu discordo. Eu não vi esse episódio. Tem umas coisas que são melhores que sexo, com certeza. Rams e Chiefs, melhor que sexo. Qual que você tem que concordar, cara? Tá com café na boca, eu quase cuspi aqui. Rams e Chiefs é melhor que sexo. Eu imagino que ter visto ao vivo tenha sido uma sensação Rams e Chiefs melhor. no estádio, melhor que sexo. É que você não viu ao vivo o jogo, cara. Pois é, cara, eu vi o VT 3 vezes e... Ai. Não viu ao vivo. Bom, depois dessas bobagens iniciais, eu sou o Tricurti, esse é o podcast da família brasileira. Por incrível que pareça, é o podcast da família brasileira. E a gente vai fazer o recap da semana 12, né? Sem contar o Thanksgiving, que a gente já fez um podcast de recap, que é exclusivo dos nossos sócios. E lá a gente fala de quem, Eduardo Miceli? De sócio, a gente fala da situação de Saints, a situação de melhor time da NFL, né? Que é uma situação difícil de passar. Fala de tudo, fala dos Falcons, fala da NFC East, fala também. Você gostou do vídeo que eu fiz? Porra, maravilhoso. Jerry Jones está em polvorosa, está dando piscadelas para a câmera, está no camarote fazendo Are You Not Entertained do Gladiador. Tá coisa maravilhosa, aquele senhor maluco. É o Juvenal Juvencio da NFL, o Jerry Jones. E com certeza também deve ser um grande apreciador de whiskies. E tá muito feliz. A gente não vai falar tanto da NFC East nesse podcast, porque a gente já falou bastante no nosso podcast de sócios. Exato. Obrigado a todos que assinaram o nosso site na Black Friday, que no nosso site não é Black Fraud, né? A gente tem realmente promoções, tá lá o valor cheio agora de volta, inclusive para quem quiser ver. E ainda dá para assinar, se você acabou perdendo, o valor não muda tanto assim, né? R$19,90 por mês. A gente tem podcasts a mais, isso é um plano mensal, né? E ainda tem o plano anual com 30% de desconto no primeiro ano, e isso o ano inteiro, não é só na Black Friday. Então, se você quiser assinar nosso site, daqui a pouco eu passo links, etc. Mas já fica aí anotado pro futebol.com.br/assine. Essa é a página. Dudu, então já falamos sobre Thanksgiving, etc. E aconteceu uma coisa curiosa nesse domingo. Você não sabe o que aconteceu? Não foram os caras do Charlie Brown que invadiram a cidade. O Denver Broncos... Você tá indo, eu tô voltando. O Denver Broncos ganhou do Pittsburgh Steelers, a segunda partida complicada do Pittsburgh Steelers. O Ben Roethlisberger não é aquele quarterback ruim mais fora de casa que era até ano passado, assim, né? Ele teve bons jogos fora de casa desde então. Mas os últimos 2 jogos, dando uma bela de uma oscilada. Antes de falar da parte dos Broncos, que é uma parte interessante, o Roethlisberger dando uma oscilada fora de casa de novo contra os Jaguars. Ele não foi bem, e tudo bem, teve o touchdown no final, emocionante, etc, mas não foi bem, né? Teve interceptação a rodo, e agora uma outra interceptação crucial, o ataque não funcionou no primeiro tempo, perdão. E aí, Eduardo Miceli? São 2 engasgadas, apesar da vitória contra os Jaguars, de um time que parecia na crista da onda contra os Panthers nos Thursday Night há 3 semanas atrás. É esquisito você para pensar que é um time que tem tudo para ser bem sucedido. A gente sabe disso. E a gente viu eles serem bem sucedidos ofensivamente. A gente teve uma baita partida do Juju. A gente viu muito o Antonio Brown ser dobrado nessa partida. Mas é um sinal de alerta. O cara da quentinha ou da cocada? Cocada? Ele chegou? Tá cedo pra cocada. Acho que é o cara da quentinha, que tá na hora cocada do almoço. Sobremesa, né? Então. Cara, minha casa é uma feira, cara. Sábado de manhã... É o vassoureiro. Tá. Fala um pouquinho mais longe, Dudu, porque o negócio tá estourado de novo. Eu não posso gravar podcast sábado de manhã, porque literalmente tem uma feira do lado da minha casa.
Então vocês vão poder acompanhar todas as leis da microeconomia aplicadas à feira livre. A pura oferta e demanda, a banana tá caindo, vai cair. Aí alguém compra uma banana, caiu! Aí, enfim. Ben Roethlisberger, então, fora de casa, esses 2 últimos jogos, não está aquela maravilha, né? E embora ele tenha tido 460... É uma coisa louca, né? Você viu quantos pontos no Fantasy o Ben fez? Não vi. Quantos? Acho que ele fez 20 pontos, passando para 462 jardas. Porque ele teve 2 interceptações e só um touchdown, né? O outro touchdown dos Steelers foi passado pelo Chris Boswell num fake field goal. Foram 2 interceptações e são 4 interceptações na red zone nessa temporada. É a pior marca da NFL. Red zone nas 20 jardas finais do campo. E é um momento que você tem que pontuar. É o equivalente a você, sei lá, o Messi entra na grande área, é desarmado, o Barcelona toma o contra-ataque e toma o gol. Pois soa óbvio falar esse tipo de coisa. Eu até ia mencionar isso em relação aos Panthers mais pra frente. E até a campanha ontem, que resultou naquele touchdown de 97 jardas de Lamar Miller ontem. Se chegar na red zone, você tem que botar ponto no placar, assim. Melhor que seja um touchdown, mas um field goal já ajuda. E tem sido um problema de algumas equipes, né, consagrar boas campanhas, como tem sido o caso dos Steelers recentemente, né? Não tem conseguido fazer tantos pontos. As interceptações na red zone são provavelmente as coisas mais custosas que você pode ter, porque você queima um bando de cronômetro, você dá a bola do adversário pro adversário de graça. É óbvio, mas assim, tem que ser mencionado. Não pode deixar de falar o óbvio. O óbvio tem que ser mencionado quando é pertinente. Eu acho que é o caso aqui. Esses times estão tendo dificuldade em anotar pontos, não touchdowns, pontos na red zone. Mas você sabe que no ano inteiro, os Steelers são um dos melhores times na red zone. Sim, exatamente. Por isso que é surpreendente. O problema é o seguinte, o problema é que quando não faz touchdown, tá tomando essa interceptação tola. São 3 interceptações, só mirando o Antonio Brown, são 3 interceptações na red zone esse ano. Então é preocupante. E olha que coisa doida, eu chamei a atenção muitas vezes, durante a transmissão, pro desequilíbrio ofensivo dos Steelers. Olha, você não vai conseguir ficar passando a bola 50 vezes fora de casa, contra um time que defensivamente não é ruim, que é o caso do Denver Broncos, que joga bem dentro de casa, e ganhar a partida. Os Steelers têm 4 vitórias e 8 vitórias quando o Ben Roethlisberger passa para mais de 400 jardas. Isso na carreira dele. Então, porque ele parece que não, mas ele é um gunslinger muitas vezes. Ele é menos gunslinger que o Brett Favre, por exemplo. Com certeza. Mas nessa temporada, ele tá praticamente um personagem do Red Dead Redemption. Tá uma coisa assim impressionante. E são 9 interceptações este ano lançando para o Antonio Brown. O número de interceptações do Ben tá muito elevado. Eu vou fazer uma profecia aqui. Você não vai ganhar os playoffs tendo 3 interceptações. Não vai. Isso não acontece. Isso não acontece, porque o funil faz o gargalo e aí você tem equipes competentes. É tudo o que o Kansas City Chiefs precisa, por exemplo, é a defesa ruim dos Chiefs roubando a bola 2 vezes. Se a defesa dos Chiefs rouba a bola 2 vezes contra os Steelers, acabou o jogo. Basicamente. Em casa ainda, acabou o jogo. Então, assim, você aprende mais na derrota que você aprende da vitória. Então, é hora dos Steelers se reagruparem. Jogam agora um Sunday Night Football contra o forte Los Angeles Chargers, que oscilou contra a equipe de Denver, também perdeu para Denver, mas que é um time forte, ainda mais com a volta do Joey Bosa, embora não deva ter o Melvin Gordon, mas o Bosa voltando, a gente viu o que ele fez no domingo, não sei se você conseguiu ver o jogo, mas ele, destruiu carreiras. Uma coisa inacreditável. Galera, falar uma coisa muito séria sobre o Joey Bosa aqui. Ele é muito bom. Anotem. Ele é muito bom. Saudável ele tem tudo pra ser o defensor do ano. E olha que ele compete com o Aaron Donald, que é tipo um alien. Então, e digo mais, cara, saudável, ele tem tudo pra ser o melhor pass rusher de extremo da linha. Pode ser, com certeza. Linha. Ele compete com o Khalil Mack. Não, a AFC West tá muito bem, né? Porque, assim, tem o Von Miller, tem o Joey Bosa e tem o Khalil... Não tem, né? Não tem, porque o Joe Gruden não acho que vale a pena pagar um defensor o que o Khalil Mack tá recebendo nos Bears. Então, sobre o lado de Pittsburgh é isso. Agora vamos falar do lado vencedor da partida, que é o Denver Broncos. Apesar do Vance Joseph, eles ganharam. Amigo. Eu tava desesperado, cara. Eu olhava e falava assim, primeira pra 10, passe incompleto do Case Keenum.
Aí, terceira pra 10, eles colocam o Case Keenum em empty formation, sem nenhum running back pra ajudar na proteção. O Vance Joseph deve ver o Drew Brees fazendo essas coisas, mas tá aí. Acho que eu vou colocar o Case Keenum pra fazer a mesma coisa. Vai dar bem certo. Isso. Aí toma o sec. É lógico, o processamento mental do Case Keenum não é o processamento mental do Drew Brees. E o release também não. Não, pois é. São espécies diferentes. A mesma coisa que você comparar sei lá, velho, deixa eu pensar aqui. Um Squirtle com um Blastoise. Não. Pode ser. O Case Keenum no Squirtle com o Articuno, né? Não, eu acho que o Case Keenum já é um Pidgeotto, vai. Um Pidgeotto, quase Pidgeot ali, com o Articuno. Não, o Case Keenum é o Pidgeotto. E o Drew Brees é um Articuno maravilhoso, né? Exuberante, né? Lindo. O Articuno é o seu pássaro lendário preferido? É o meu. Porque os Aptos não tem tantos ataques bons e o Moltres é uma bosta. O Moltres é superestimado pra cacete, cara. Pois é. O Moltres não tem ataque bom. E tem aqueles modernosos também, que apesar de eu gostar, porque por acaso eu vi, olha, parênteses brabo, eu vi esse filme na HBO, do Latios e Latios, é um filme super legal, super bem feito e tal, isso tem 10 anos que eu vi, mas são bonitos. Mas é Articuno no coração, Drew Brees na cabeça e Denver Broncos disputando o Wild Card, né? E segue o líder da NFL, segue o líder da NFC, mas com outra conferência, eu tava desesperado, porque tem umas decisões do Vance Joseph que eu não consigo entender. Por exemplo, o Philip Lindsay tava, sei lá, com 80 jardas no jogo, e tipo, ele insistia em passar a bola na primeira descida, era uma coisa que eu falava, o que tá acontecendo, velho? Cara, tipo, por favor. Por quê, tá ligado? Por que isso acontece? Aí no final do segundo quarto, eu acho, ele só olhando assim, o que ele não pede timeout, cara, pra eles terem mais uma campanha? São decisões extremamente questionáveis, mas apesar dele, os Broncos ganharam. Evitam, então, a primeira sequência de 4 jogos perdendo em casa desde 93 a 94. O Lindsay teve 14 carregadas, que é um número baixo pra ele. Eu acho que é um número baixo. O cara tem que ter 20 carregadas por jogo. Tô falando sério. Tudo bem que ele não é um cara tanto de correr entre a linha, e aí talvez você tenha que colocar o Royce Freeman, mas o Lindsay tem que ter mais volume. 110 jardas, touchdown, e 3 touchdowns terrestres nos últimos 2 jogos pro Lindsay. Então, vamos que vamos. E eu não tô falando, eu postei meu time de fantasy no Twitter esses dias, foi ontem. Aí falou assim, por isso que tava querendo mais carregada pro Lindsay. Eu falei assim, não, cara, porque, tipo, é desesperador. Eu nem lembrava na hora da transmissão que o Lindsay tava no meu time. Porque você quer ver o cara que é talentoso brilhando, independente se ele tá no seu fantasy ou não. Pois é. Então, assim como eu falei, eu não tenho James Conner em nenhum time de fantasy, tenho o Le'Veon Bell, quer dizer, não tenho mais, né, porque cortei, mas não tenho James Conner. Eu falo assim, cara, o James Conner tá tendo um volume baixo neste ano, e a defesa de Denver teve jogos ruins contra os Rams e contra os Jets no jogo terrestre. Ali a ofensiva dos Steelers é boa, não tô entendendo por que os Steelers estão passando tanto a bola e substituíram o jogo terrestre pelo jogo aéreo. Enfim, o Lindsay teve uma grande partida, os Broncos evitam, como eu falei, primeira sequência de 4 derrotas em casa desde a década de 90. O Von Miller demorou, mas conseguiu um sec na partida, e foi um sec muito importante. Aliás, meio sec, né, porque ele chegou junto de outro jogador, ele tem 6 partidas seguidas com meio sec. E a pergunta que fica, que é a pergunta da pauta, dá pro Denver Broncos chegar no wild card da Conferência Americana? Porque é a divisão dos Chiefs. Dá para os Broncos chegarem? E eu digo que sim, e foi o que eu falei no final da transmissão. O quê? O que você falou no final da transmissão? Que dá, porque o calendário não é aquela coisa minha nossa. Não, muito pelo contrário. Calendário difícil. Não é. Eu vou abrir aqui o calendário para dar um pouco de esperança pro torcedor dos Broncos. Vou falar aqui o calendário. Diga. Na semana 13, eles vão até Cincinnati enfrentar um time sem Andy Dalton. Com Driscoll de quarterback, eu acho. Jeff Driscoll, exatamente. Na semana 14, eles vão até São Francisco enfrentar um São Francisco com Nick Mullins. Depois eles recebem o Cleveland Browns, no dia 15 de dezembro, né? Acho que é sábado à noite, já pra se bobear. Tem que respeitar o Baker aí, caralho. Não, mas assim, eles recebem os Browns, eles não vão até lá. É uma partida vencível, né? Sob o ponto de vista do... Se um time pretende para os playoffs, eles têm que ganhar dos Browns em casa. Não que os Browns sejam um time ruim, muito pelo contrário, um time que está crescendo, um time que se mostrou muito valioso desde que o Hugh Jackson foi embora. Mas os Browns são a rede TV do futebol americano. Cara, eu nem sei como a sua mente fez essa conexão, mas eu vou só... É o time que mais cresce no Brasil. Tá, segue.
Depois eles vão para Oakland, para um time que não tem nada, nem esperança, nem alegria, nem coração. E depois eles recebem os Chargers num duelo decisivo na semana 17. Dá. Super dá, cara. Não é verdade? Super dá. Super dá. Ganhou dos Chargers ano passado, inclusive. Né? Na semana 1. Pois é. Que foi o jogo do cu. Foi o jogo do cu. Quem tem cu tem medo. É. E um dos jogos que o cu espalhou a farofa. Então, dá, super dá, cara, super dá. Até porque, como eu já falei algumas vezes, o wildcard da Conferência Americana é balada às 5 horas da manhã, velho. É isso aí. Então, passa qualquer um e vamos que vamos. Olha, você fala, 5 horas da manhã, semana 17, aí, quem que vai? Aí você vê os playoffs, tem um Bills e Jaguars nos playoffs, que nem a gente viu. Porra, cara. Que a gente viu neste ano, foi em 2018 isso. Foi nesse ano de calendário, né? This calendar year, tá ligado? Exatamente, foi em 2018 e a gente teve o desprazer de assistir Bills e Jaguars nos playoffs. Se você torce para um dos dois times, o problema é seu, tá? O jogo foi ruim. Se você achou esse jogo bom, é porque você tava com relationship goggles, que você tava, meu Deus, meu time nos playoffs, né? Até porque os Bills não iam pros playoffs desde 99. Grande conquista, realmente, pro torcedor. O Gustavo Hoffman, na redação da ESPN, tava super feliz, tal, mas o jogo foi ruim. Objetivamente, o jogo foi ruim, pelo amor de Deus. Bom, dito isso, e dá, hein? Dá pros Broncos. Super dá. Deu. Dito isso, Eduardo Miceli, vamos a um quadro fixo agora deste programa. Tá bom. Kirk Cousins não foi pipoqueiro no domingo. Então, vou fazer aqui a ressalva. Excelente plano de jogo desenvolvido pelo John DeFilippo. Muito bom. Confiando na habilidade de correr rotas do Thielen e do Diggs, né? Ambos tiveram grandes partidas. O Thielen teve a 9ª partida para 100 jardas deste ano. O Kirk Cousins com uma boa antecipação de passe. Tem que dizer que o Green Bay Packers não tem pass rush. O McDaniels não jogou. E olha só, né? Talvez se tivesse pego o TJ Watt, teria sido diferente no draft. Mas não tem pass rush, e isso aliado a um bom plano de jogo ajudou o Kirk Cousins e ele não pipocou dessa vez. Então, como ele não pipocou, a gente tem que... Adivinha se não veio o torcedor dos Vikings me xingar? Lógico. Cara. É lógico. Mas e é brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Lógico, vocês pegam ar muito fácil. Eu falo isso, eu sempre falo isso. Eu zoei o Trubisky metade do ano, que ele não passava na esquerda, que ele era mais conservador que o Bolsonaro, e o povo ficou enchendo meu saco também. Que você torce pros Bears, tem que elogiar. Não vou elogiar. Se ele tá jogando mal, eu vou criticar. Eu vou falar. E pipoqueiro o Trubisky não foi. Quer dizer, contra os Dolphins ele foi, né? Que ele teve um monte de turnover na red zone. Mas Conseguiu perder pro Brock Osweiler. Eu tive que fugir da ESPN pra não ver o Paulo Antunes aquele dia. Eu fugi, eu saí correndo. Eu falei, eu não quero ver ele. Segue. Mas Diga. Eu sou um dos maiores defensores do Kirk Cousins que você possivelmente pode encontrar. Eu acho ele um bom apologista. Você é praticamente um Platão aqui. O Kirk Cousins é Sócrates e você é Platão. Uma coisa assim. Eu sou um grande apologista, mas assim, muito bem merecida o elogio aqui. O plano de jogo foi excelente. O Packers é um time que já não é mais um time que você tem que temer, necessariamente. Com todo o respeito do mundo ao Aaron Rodgers. Não sei. É o Boca da Libertadores, cara. Eu olho e falo assim, enquanto eles não estiverem matematicamente eliminados, eu não vou ficar tranquilo. Tipo o Bowser no Paper Mario, assim, que você mata, que ele te mata pela primeira vez. Ou outros chefes de videogame, que eles sempre voltam, sabe? Cara, então, outra analogia. Você jogou Resident Evil 2, não, original? Não joguei. O William Birkin, ele volta sempre. É uma coisa impressionante. O Aaron Rodgers, pra mim, é o Birkin no Resident Evil 2. Ele volta, cara. Ele tem a capacidade de voltar, assim. Até ele ser completamente dizimado, entendeu? Eu vou ficar com medo. Então, eu ainda estou num estado de medo. É que você tem um trauma severo da NFC North por causa do Aaron Rodgers. É super compreensível. Por quê, né? Porque não será? É como se os Bears, não é sem motivo. Os Bears não tivessem sido eliminados com ele sem clavícula na semana 17. Não é como se tivesse perdido o final de conferência em casa. Não, mas... Eu vi tudo isso. Eu tenho cicatrizes, entendeu? Mas o que eu quero falar, o que eu falo de ser temido é que, tipo, por mais que o Aaron Rodgers seja fantástico, maravilhoso, todos sabemos que ele é, o time parece desconjuntado. É nesse sentido que eu quero falar. Não tá mais em sincronia o quarterback que o Aaron Rodgers é com o plano de jogo do Mike McCarthy. Eu acho que esse navio, inclusive, já zarpou. Por isso que quando você vai enfrentar os Packers agora, você não vê um time que está brigando até o último fio, gota de suor para ir para a pós-temporada. Você está vendo um time que está segurando nas fundações de algo que já foi incrível. Esse ataque há 2, 3 anos atrás. Por exemplo, os Packers, precisando ganhar um jogo, vida ou morte, colocam 17 pontos, tendo o Aaron Rodgers, é estranho. É o mesmo número de pontos que os Jets fizeram em Minnesota na semana 7. Vamos falar vamos endereçar alguns elefantes na sala?
2, se você quiser. 2 elefantes. O Aaron Rodgers, eu tuitei ontem, eu não acho que é o que tá acontecendo, mas a situação tá tamanha que vale a pena se perguntar. O Aaron Rodgers tá jogando mal de propósito pra tancar? Cara, eu não acredito que seja o caso. Acho que essa coisa Ele pode fazer isso porque ele tem contrato garantido, etc. Ele é o dono da porra toda. O Green Bay Packers não tem dono? Mentira, tem dono sim, é o Aaron Rodgers, porque tem contrato garantido até 2021, salvo engano, e ele tem história na liga pra poder fazer um joguinho marromeno, etc. Porque assim, eu tô vendo o Aaron Rodgers jogar, eu não concordo com a teoria, não sou eu que desenvolvi essa teoria, vi nos Estados Unidos algumas pessoas perguntando sobre, e aí eu tuitei pra ver o que as pessoas achavam, não afirmando, mas perguntando. Óbvio que tem pessoas que têm, assim, uma batalha fortíssima com a hermenêutica e língua portuguesa que acharam que eu estava afirmando isso. Infelizmente elas não conhecem ainda o ponto de interrogação. Mas, dito isso, Eduardo Miceli mutou o microfone que ele tá rindo agora, provavelmente. E, dito isso, por que eu perguntei isso? Por que essa teoria surgiu? Porque o Aaron Rodgers tá errando uns passes que ele nunca errou na vida. E ele tá tendo a pior porcentagem de aproveitamento em muito tempo, acho que desde 2008. Que é o primeiro ano desde titular, que ele jogou mal. Que ele segurava a bola demais, etc. É uma grande lenda. O Aaron Rodgers chegou na NFL muito cru. Ele teve só um ano de titular em Berkeley, na Universidade da Califórnia. Ele chegou, talvez ele tenha chegado tão cru quanto o Trubisky. Talvez. E aí foram 2005, 2006, 2007, foram 3 anos no banco, Isso. 3 training camps, 3 intertemporadas. Naquela época a intertemporada era mais pesada que é hoje. E aí ele foi lapidado, e ainda em 2008 ele tinha alguns problemas. Se você assistiu algumas partidas dos Packers em 2008, você vê que ele ainda tem alguns problemas de segurar a bola demais, por exemplo. Enfim, o Aaron Rodgers, ele aparece para a NFL em 2009. Enfim, o elefante na sala que eu quero endereçar, isso eu estou afirmando, eu não estou perguntando, isso de fato eu estou afirmando. O Aaron Rodgers está jogando mal. Ele está jogando mal. Vamos parar de passar pano, vamos parar de falar que é só o Mike McCarthy, porque não é só o Mike McCarthy. Esteja ele tancando de propósito, ou esteja ele jogando mal por outros fatores, ele está jogando mal. Você tem que falar, isso a gente tem que falar. Tô concordando, tô quieto porque eu concordo. Né? Bom, agora vamos eleger o... Cheiro de pipoca. Quem que é o pipoca da semana? Eu tenho um voto aqui, você conseguiu pensar Eu vou abrir aqui a semana pra ver se tem algum pipoca. Tá, eu vou falar meu voto então. É o Jalen Ramsey, porque o Jalen Ramsey falou pra cacete intertemporada e tomou na cabeça do Josh Allen. É verdade. Então, aliás, a NFL vai ficar muito confusa ano que vem, porque vai ter um linebacker chamado Josh Allen e um quarterback chamado Josh Allen. Eu tô meio preocupado nisso. E tem 2 Trays que jogaram esse final de semana também, que foi uma confusão. Tem 2 Trey Flowers, exatamente. Tá confuso, tá? As coisas estão ficando confusas. O Josh Allen... O Josh Allen teve 12 de 20... Não, esse foi o Blake Bortles. Que partida horrível. O Josh Allen teve 99 jardas terrestres, cara. Cara, você não deixa um quarterback... Que é um Josh Allen? O Josh Allen ele é atlético, mas ele não é o melhor quarterback correndo com a bola da NFL, cara. Ele teve um dia de Cam Newton contra essa defesa. Você tá de brincadeira, velho. Isso é bem inacreditável. Pressionado, ele teve 5 passes completos. Eu tô pensando aqui, quem é o pipoca da semana? Não, pra mim o pipoca da semana é o Jalen Ramsey. Falou pra cacete, falou que ia ter interceptação contra ele, e contra o Josh Allen, que o Josh Allen era um lixo, e etc. E não dei nada, né? Agora eu vou pegar as estatísticas do Josh Allen aqui, mas o meu voto vai pro Jalen Ramsey. Mas eu gosto do Jalen Ramsey. Eu gosto muito do Jalen Ramsey, porque ele dá uma energia pra liga, ele traz tesão pra liga. Sim, ele joga com tesão, entendeu? Então, estou votando nele de pipoca da semana, mas acho que isso não impede o fato de eu gostar dele. Ó, o Josh Allen teve 8 de 19. Eduardo, me ajuda, o cara teve 8 passes completos na partida, cara. Um deles foi maravilhoso. Mas essa é a experiência de Josh Allen. Pra quem assistiu Josh Allen no college, em Wyoming, essa é a experiência de Josh Allen, entendeu? Ele vai ter, 4 passes que vão ser, um horror completo. Aí vai ter um passe que você vai falar assim, caralho, velho, esse cara é o novo Namarino.
E tipo, aí mais 2 passes que vai ser uma bosta, aí um outro passe que vai ser, nossa senhora, que esse cara é muito bom. O problema é que se você assistir só os melhores momentos do Josh Allen, se você for assistir um DVD dele, de compilado, você fala, esse cara vai pro Hall da Fama. Só que na partida inteira ele deixa a desejar. Dito isso, mais uma partida que ele conseguiu correr bem com a bola, como comparação, o LeSean McCoy teve 17 tentativas para 46 jardas, o Josh Allen teve 13 tentativas para 99 jardas. Ele foi melhor no jogo que o LeSean McCoy. E os Bills arrancaram mais uma vitória, estão com 4 vitórias na temporada. O Buffalo Bills deste ano merece uma salva de palmas, porque lembra muito o New York Jets do ano passado. Ninguém dava nada para esse time e os caras estão competindo. É um time com caráter. Uhum. Isso tem que ser dito. Os caras não se entregaram nenhuma vez. Nenhuma vez. Estão competindo, não vão para os playoffs, já era a temporada e os caras continuam competindo. Então, é um time com caráter, isso tem que ser mencionado. Esse é o pipoca da semana pra mim, é o Jalen Ramsey. Conseguiu pensar em algum? Consegui. Não é uma pessoa. Quem? É uma unidade. Diga. É o ataque dos Panthers. Que fizeram 7 viagens até a Red Zone, tiveram 3 touchdowns. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente falar sobre outras. Aliás, a gente vai falar sobre o wildcard da NFC. O Ron Rivera balança no cargo? Deveria. Não sei se vai, mas deveria. Trabalho inconstante, ele tem uma insistência em algumas coisas que não fazem muito sentido. Né? Ele declara numa NFL predominantemente ofensiva que ele gosta de jogo 9-6. Ele tem um dos melhores talentos ofensivos da história da liga. Que a gente sempre fica esperando mais e mais, porque aquele ano de MVP foi fantástico. E a gente espera que ele mantenha aquele nível, porque ele consegue manter aquele nível. Só que agora você, já mostrou que pode. Você vê um Curtis Samuel que está sendo extremamente eficiente, está sendo mal utilizado. Muito mal utilizado. Não é nem mal utilizado, é que ele não é utilizado. Não, é bizarro. E, enfim, não é um time consistente, como deveria ser. Essa é a frustração. E daqui pra frente, um dos legados do Monday Night Chiefs e Rams é o seguinte, além de eu falar que é melhor que sexo. Sempre vamos nos perguntar, imagina o fulano com o Sean McVay. Imagina o Cam Newton com o Sean McVay. Só imagina. Só vou deixar isso aí no ar e agora... Não é pra ele a vinheta, é pro Ron Rivera e é pra unidade inteira dos Panthers, tá? Bom, seguindo a pauta. Derramei café na minha camisa. Wildcard da AFC. Os Chargers a gente pode colocar como lock. Inclusive, os Chargers podem eventualmente até ganhar a divisão, hein? Difícil, mas dá. Dá, porque estão a um jogo do Chiefs. Do Kansas City Chiefs e eles ainda se enfrentam. É verdade. Imagina. Então, se os Chargers mandarem um run the table, é nóis. Eles classificam como campeão. Pois é, e pode ser que os Chiefs percam uma partida também, né? Assim, é possível. Sei lá, deixa eu abrir o calendário dos Chiefs aqui. Estou abrindo aqui, estou clicando em Kansas City Chiefs. Schedule, né? Que é o famoso schedule. Mas na Inglaterra eles falam shadow. É, shadow. É. Cara, assim... Se o Kansas joga como jogou contra a Arizona, contra Seattle na semana 16, em Seattle, pode perder. Um interessante, outro elefante na sala. Os Chiefs não estão igual ao início da temporada, não, hein? Os Chiefs? A gente não falou disso. Assim, tirando a orgia ofensiva que foi o Monday Night, os 2 partidos anteriores não foram brilhantes em termos de execução como a gente viu no começo da temporada. Muitos pontos contra Cleveland, 37 pontos contra Cleveland, claro, com certeza, continuam sendo muito eficientes. Mas o Mahomes não jogou tão bem assim quanto a gente viu contra Pittsburgh, por exemplo, na semana 2, eu acho, ou contra São Francisco na semana 3, ou até contra Denver na semana 4. Eles tiveram meio que um platôzinho que foi mitigado, muitas aspas, tá? Eles tiveram um platô que foi explodido pelos 51 pontos naquele Monday Night na semana 11, e agora eles têm a semana de bye para descansar. Vão enfrentar Oakland pós-semana bye, tá? Oakland, que vai correr a bola com 5 tight contra o Andy Reid. E o Andy Reid que tem um retrospecto voltando da bye week que é brilhante, é ridículo o aproveitamento. Nossa, é verdade, é bye week, né? Nossa, meu irmão. Ó, tá aí uma aposta boa, vocês que gostam de apostar nos jogos. Eu sei que é menos 15 o handicap. Parece handicap de college. É bizarro. Mas eu vou com emoção, cara. Eu vou nesse handicap aí com tranquilidade, cara.
É isso aí. Esse jogo vai ser tipo 52-10, cara. Kansas City não vai ter punch esse jogo. Não vai. O Andy Reid... Porque o Andy Reid sabe que as pessoas estão falando, o Kansas City Chiefs tá dando um platô, já tá ficando, tá praticamente tá praticamente o avião, o plano piloto de Brasília, tá um platô lá, a coisa estaciona. Aí ele falou assim, demorou então, vou voltar dessa bye week, aí eles vão ver o que eu vou fazer com o John Gruden. Eu não tenho dúvidas, cara, eles vão massacrar os Raiders. Pois é, mas assim, eles se enfrentam os Chargers na semana 15, que é o grande jogo decisivo, né? O negócio é que eles jogam em Oakland agora, que é um jogo tranquilo, e recebem os Ravens e os Chargers no Arrowhead nas 2 semanas seguintes. Isso faz toda a diferença. Os Chiefs em casa não perderam ainda este ano, vale lembrar. Perderam muito pouco, né? Perderam para os Rams e para os Patriots. Sim, mas foram 2 jogos fora de casa. Vale a menção que eles não perderam ainda em casa. Então, os Chargers, pra mim, é a vaga certa no Wild Card. E aí a outra vaga de Wild Card fica interessante, porque a gente tem os Broncos assim são, queira ou não, e um calendário tranquilíssimo de Denver, como já endereçamos esse podcast, e será a capa do podcast. E, ao mesmo tempo, tem o Indianapolis Colts crescendo. Pra cacete. Não foi uma boa partida dos Colts, mas foi uma vitória. Não foi. Não foi. Jogando em casa, sofrendo contra o Miami Dolphins. O jogo chegou a ficar 24-17, os Colts empataram e depois com o field goal do Vinatieri de 32 jardas ganharam. Cara, quanto tempo que eu falo field goal do Vinatieri pra ganhar o jogo? Bizarro. A carreira do Vinatieri é mais longa que a vida do Sam Darnold, velho. Tipo, como assim, tá ligado? O Vinatieri usou aquele uniforme pavoroso do New England Patriots dos anos 90. Procurem lá, New England Patriots Uniform 90s no Google. Concorre pra ser o pior uniforme da história da NFL. Veja agora, eu quero ver sua reação. Eu tô ligado, não sei qual é. Em vez de ter, tipo, as faixinhas no ombro, é o logo dos Patriots no ombro, cara. É uma coisa abominável aquele uniforme. Cara, eu vou até abrir. E aí, tipo, um número em itálico. Aí, tipo, tem tons na camisa que é tipo aquela camisa do Palmeiras que é uma faixa verde escuro, outra faixa verde claro. Só que é uma faixa azul escuro. Olha que coisa medonha esse uniforme, cara. É bem assustador mesmo. É muito feio. E o mais louco de tudo é que eles tiraram aquele uniforme vermelho dos Patriots, que é maravilhoso, pra colocar essa abominação. É bizarro mesmo. Aí quando o Bill Belichick chegou, em 2000, ele falou assim, mano, na boa, velho, eles têm que parecer profissionais. Vamos mudar esta bosta desse uniforme. E aí eles mudam em 2000. E pro atual. Então, os Colts em ascensão, como o Dudu falou, não foi um bom jogo. Dos Indianapolis Colts, mas o Andrew Luck segue com jogos para 3 passes para touchdown. Inclusive, ele tem 8 jogos para 3 passes para touchdown, empatando com uma sequência com nada mais nada menos que Peyton Manning e Tom Brady. Isso tem que ser dito também. O Andrew Luck, por mais que não tenha tido uma partida fabulosa em air yards nesse último jogo, uma média de só 6 jardas aéreas por passe no segundo tempo, né? O segundo tempo deixou a desejar nesse quesito. Mas por que eu tô falando isso? Não é uma crítica. É que a gente tava vendo o Andrew Luck soltando passes maravilhosos nas últimas semanas. Né? E aí, nesse quesito, ele deu uma estancada, mas não foi ruim, porque acabou ganhando o jogo. E, meu querido Eduardo Miceli, foi sacado finalmente o menino Luck, rapaz, né? Acabou a dinastia anti-saque. É o que eu falei pra você no WhatsApp, e isso foi mencionado, inclusive, no podcast do The Ringer. A sequência de 19 jogos sem ser sacado do Dan Marino no final dos anos 80 é inquebrável. Não tem como. Cara, não tem como. Tipo, é um ano inteiro sem ser sacado, velho. Bizarro. É bizarro. É completamente bizarro e nunca mais vai acontecer. E foi sacado pela primeira vez nos últimos 6 jogos. Foram 239 snaps sem ser sacado. Melhor sequência desde 1991. Mark Rypien teve 252 pelos Redskins, que inclusive foram campeões naquele ano. E até onde vai o Indianapolis Colts? Eu acho que eles beliscam uma vaga na pós-temporada, sinceramente. Eu tô advogando para isso há algum tempo já. Todos nós não, nós dois, pelo menos aqui no podcast. E é o longe que eu acho que ele é o tipo de time que pode chegar na primeira semana de pós-temporada e estragar o domingo de alguém. Porque você tem a posição mais importante e você tem estrutura para sustentar essa posição. Você tem uma mente ofensiva que comanda de maneira brilhante.
o ataque esse ano. A perda do Jack Doyle é significativa, né? Que se machucou, tá fora da temporada. Mas, cara, vamos lá. Deixa eu abrir aqui os standings da NFL. Playoff Picture, que eu quero abrir, não é o standing da NFL. Hoje, quem são os seeds 3 e 4 da AFC? Houston Texans e Pittsburgh Steelers. Exatamente. Você acha impossível que os Colts cheguem no rival de divisão com o 6º seed nos Texans e batam os Texans? Perdão, Sim. Os Steelers. Os Steelers batam os Texans? Você acha que os Colts... Como assim? Perdão, eu troquei as bolas. Mas, de qualquer jeito, o ponto se mantém. Vamos lá. O sexto joga contra o terceiro. Vamos lá. O sexto joga contra o terceiro e eu acho que o terceiro vai ser Houston e o quarto vai ser Pittsburgh. O sexto pode ser... O quinto vai ser os Chargers. A gente deve ter Chargers e Steelers de novo. A gente vai ter agora no domingo e depois deve ter nos playoffs de novo. Eu acho sim que os Colts podem bater os Texans. Esse é o tipo de time que eu acho que os Colts são. De chegar no primeiro domingo de pós-temporada e estragar o domingo de alguém, cara. Sejam os Texans, sejam os Steelers. Que eu acho... Eu acho que isso pode acontecer, sem dúvida. Até porque o Bill O'Brien não é como se ele não estivesse fazendo o torcedor morrer do coração várias vezes esse ano. Os Texans estão com 8 vitórias seguidas, e a gente não tá falando tanto dos Texans aqui porque teve poucas transmissões. Teve alguns torcedores que mandaram mensagem pra mim, mensagens educadas, agradeço inclusive, perguntando por que a gente não fala tanto dos Texans, por que a gente não tá tão empolgado com o Deshaun Watson, que ano passado a gente brincava que era o The Show, né, que tinha a vinheta do Renan do Choque de Cultura falando do show. Teve poucas transmissões dos Texans na ESPN. A gente costuma focar nesses jogos porque são jogos que vocês assistiram em casa, né? Não é todo mundo que tem o Game Pass. Então, e poucos jogos em horário nobre também. Mas dessas 8 vitórias seguidas, teve algumas que foi no sofrimento, field goal errado, no sofrimento, com o Bill O'Brien zoando o Vance Joseph. Então, não sei até que ponto essas 8 vitórias seguidas é tipo, nossa, 8 vitórias seguidas. É do cacete? É, porque é na NFL. Mas não é um time... Porque quando você olha 8 vitórias seguidas, você fala, putz, é um time que vai rivalizar com os Patriots, com os Chiefs na conferência. Eu não sei se é. Não. Uhum. Entendeu? Não tô tirando o mérito do Houston Texans. É difícil fazer isso, ainda mais depois de começar o ano 0-3. Mas às vezes a campanha engana. Vou te dar um exemplo clássico de campanha que engana. 2 dessa temporada. O Miami Dolphins no início do ano e o Cincinnati Bengals. E a gente falou aqui no podcast que eram 2 campanhas que não era bem aquilo. Eu acho que o Houston Texans merece ser líder da divisão? Merece. Mas não é um time de 8 vitórias que você fala, minha nossa, esse time vai pro Super Bowl, entendeu? É isso. Merece ser a terceira cabeça de chave da AFC? Sim. Merece ganhar a divisão? Sim. Deshaun Watson tá jogando bem, graças a Deus tá saudável. Na medida do possível, sim. J.J. Watt Comeback Player of the Year, sim. Mas não é um time, não é um juggernaut da AFC, não é um monstro da AFC, entendeu? Que às vezes, quando você olha a campanha e você vê 8 vitórias seguidas, 8-3, você fala, puta, esse time é do cacete. Eu não consigo sentir isso ainda. Vendo a partida de ontem, eu vi um time que é muito, muito explosivo ofensivamente. E o que aconteceu naquele touchdown do Demaryius Thomas, do Lamar Miller? O primeiro. Eu achei fantástico, porque foi justamente o que a gente estava antecipando. Cobertura dupla na red zone, em cima do DeAndre Hopkins. O Thomas só precisou usar o corpo, né, fazer inside leverage, bateu o marcador e o passe perfeito do Deshaun Watson na mão dele. Então, eles têm as armas, o Deshaun Watson está jogando super bem. O meu negócio é que ele ainda insiste em tomar porrada sem precisar. Isso me dá muita raiva. E ainda tem umas calorices, tipo... Ele não é mais calouro, né? Segundanista, mas ele tem umas calorices ainda, tipo... No final do segundo quarto, ontem, que em vez de jogar a bola fora, com pouco tempo no cronômetro, ele correu. Sim, exatamente. Sem timeout. Exato. Entendeu? Então, tipo, isso é um negócio que ele ainda é um problema de quarterback jovem, que ele tem que resolver. Mas eu sou apaixonado pelo Deshaun Watson, adoro. Tá sendo um pouco ofuscado, né? Pelas boas temporadas de Goff, da temporada do ano passado do Wentz, esse ano pelo Mahomes. Mas ele está tendo uma boa temporada, com números bons, ele está consistente, ele tem melhorado muito na bola profunda dele. E outra coisa importante, o Lamar Miller está tendo uma ótima temporada em relação às expectativas. Ele está sendo o corredor que a gente viu em Miami e viu que poderia explodir com uma carga maior. E ontem o jogo, vocês viram, o jogo coroou isso, mas não é a primeira boa atuação dele no ano, muito pelo contrário. Então é um ataque que está muito sólido, que tem uma defesa que tem um front seven muito firme, o Kareem Jackson está tendo uma baita temporada, mas que
Sei lá, eu queria ter visto eles ganharem em New England pra gente falar, putz, sensacional. Porque os Titans. Você sabe que no Madden eu tô fazendo um franchise com os Patriots e eu tô no terceiro ano já. Ganhei o Super Bowl nos 2 primeiros anos, porque eu sou foda. E aí, no primeiro jogo da temporada 2018, eu perdi pros Texans. Não, eles são um bom time. É um bom time. É um bom time e, assim, realmente a gente tem que falar mais. Como a gente não tava falando tanto dos Steelers, talvez, infelizmente a gente não consegue falar de todos os times, né? Às vezes acaba a gente pegando as narrativas mais quentes, tipo Wild Card, etc. Os Broncos agora em ascensão. Os Texans vão para os playoffs, eu acho que essa divisão é muito difícil que eles não ganhem, até porque eu tô com o calendário aqui, é um calendário bem suave, viu? Ó, pega Browns, Colts, os Colts merecem respeito, claro, mas Browns, Colts, Jets, Eagles e Jaguars. Então, essa terceira cabeça de chave da AFC parece meio encaminhada para Houston e deve sediar um jogo de playoff. Concordo. Né? Bom... Mais pipoca? Por que a vinheta de novo? Calma, porque temos que falar qual é a maior decepção da temporada. Ah, né? A nossa pautinha show. Posso falar sério qual é a maior decepção da temporada? Exatamente. Jaguars? Eu não vejo outra. Eu não vi um declínio tão grande de um ano pro outro como os dos Jaguars, como eu vi. Tem umas decepções aí que rolaram, mas... por exemplo, eu acho o New York Giants uma decepção. Não sei se eu acho, não. Primeiro ano do Pat Shurmur, depois do que ele fez com o Case Keenum no ano passado, eu esperava mais dos Giants. Talvez, mas a gente já tinha visto um Eli Manning declinando, então ele estar ainda em relativo declínio, quer dizer, num nível... Cara, a verdade é que o Eli nunca foi um puta quarterback, ele sempre foi um cara irregular. Não foi. Ele foi clutch pra cacete em várias oportunidades, mas ele nunca foi, tipo, o quarterback que você fala, minha nossa, esse cara vai ser MVP. Baita líder. Isso nunca aconteceu. Ele nunca teve uma temporada como a do Carson Wentz ano passado, como a do Mahomes este ano, do Drew Brees. Isso nunca aconteceu. O Eli Manning sempre foi um cara que brilhou nas horas certas. E ele tem esse mérito, porque claro. essa é uma das coisas que você quer de um quarterback. Né? Você quer que nos 8 minutos finais de um jogo, ele entregue, ele seja competitivo, ele não seja pipoqueiro. Então, ele tem esse mérito. Pra mim, ele vai pro Hall da Fama, até porque eu já falei pro Bulho, por exemplo, que ele tava contestando o Eli Manning no Hall da Fama. Aí eu falei assim, cara, se o Troy Aikman e o Joe Namath estão no Hall da Fama, o Eli Manning tem que estar também. É muito mais uma questão de narrativa do que números, né? O Eli Manning é o Joe Namath do século XXI. Pode ser. É narrativa. O Joe Namath, você pega, tudo bem, você tem que contextualizar as estatísticas aéreas dos anos 60 e anos 70. Mas o Joe Namath nunca foi um puta de um quarterback. O Joe Namath foi bem decisivo, foi lá, garantiu que ia ganhar contra o Baltimore Colts no Super Bowl 3 e ganhou. O Eli Manning foi lá, ganhou dos Patriots invicto e depois ganhou dos Patriots de novo. E isso é narrativo. O Eli Manning tá no Hall da Fama. Pra mim, não há contestação. Eu acho que ele vai ser ralado. O Eli Manning vai pro Hall da Fama. Eu acho que existe mais contestação, por exemplo, em relação ao Philip Rivers ir pro Hall da Fama do que do Eli Manning. Faz sentido. Eu votaria no Philip Rivers Hall da Fama? Não de primeira. Eu não acho que ele é first ballot também, não. Entendeu? Ele não é first ballot. Até porque os números dele vão vir num contexto de crescimento do jogo aéreo, né? Então, porque aí você tem que colocar o Matt Stafford no Hall da Fama também. Esse que é o foda. E pra mim o Matt Stafford não é Hall da Fama. Então é uma discussão que daqui 8 anos a gente vai ter, que vai ser bem interessante. Mas, meu querido Eduardo Miceli, o Jacksonville Jaguars é a decepção da temporada, né? Não tem como bater isso. E não é como... Assim, isso é uma coisa muito louca. Quando a gente erra, eu, você, mídia no geral, as pessoas descem a malha. Criticam pra cacete, não sei das coisas. Quando a gente acerta, ninguém manda um tweet, porra, caralho, você falou que o Blake Bortles é da merda, parabéns, Kurt, você é um gênio. Você parou? Não, mas lógico, a graça é errar. Exatamente. Quando a gente acerta, ninguém bate palma. Mas a gente falou nesse podcast, gente, insistir no Blake Bortles tá errado. Aí, não, vocês são muito maldosos. Eu acho que o Jason do Good Place sequestrou as contas dessas pessoas no Twitter pra elogiar o Blake Bortles.
Eles são maldosos, porque o Blake Bortles tem que dar mais uma chance, jogou bem contra os Patriots. O Blake Bortles é o que ele não ia mudar da água para o vinho. São, sei lá, 2014, 2015, 2006, 2017. 4 temporadas que a gente viu o Blake Bortles, o cara não vai mudar da água para o vinho, é muito difícil. A não ser que tenha uma ressurreição tática, como foi o Alex Smith no ano passado com o Matt Nagy e o Andy Reid, isso não acontece. E não tinha essa comissão técnica em Jacksonville. E aí deu no que deu. Eu acho que a defesa está desmotivada, muita falta de comunicação, começou a virar uma bola de neve. O Leonard Fournette perdeu os jogos, e o ápice foi o Leonard Fournette saindo no soco, e agora, inclusive, ele foi suspenso por uma partida no último jogo. O time está completamente desestabilizado, e isso tem que ser dito. Não podemos tratar jogadores de futebol americano como se fossem robôs. Não, claro. Eles são seres humanos, eles têm o psicológico, eles têm a moral, é como se... Isso também, eu estou estudando muito questão militar de guerras. A moral do exército é uma pegada importante. É uma pegada importante. Se não fosse a questão de moral, a União Soviética tinha tomado uma cacetada do exército nazista na Segunda Guerra Mundial. Mas a moral dos caras tava lá em cima. Assim, não, vamos defender Stalingrado, cacete. Foram lá, defenderam, era um exército pior, os alemães se ferraram, saíram correndo e tomaram na cabeça. Então, no futebol americano, isso e qualquer outro esporte, moral, psicológico, faz parte. Você vê o time do Philadelphia Eagles, ok, virou o jogo contra os Giants. Mas aquele touchdown do Saquon Barkley, eu até postei no Twitter, os caras estavam andando. Estavam andando. A defesa de Jacksonville teve várias jogadas neste ano que ou estava andando ou bateu cabeça. Então a cabeça dos caras, o psicológico dos caras não tá legal. Não tá legal, porque sim, eles estão de saco cheio do Blake Bortles. Eu já joguei, não profissionalmente, mas num nível competitivo razoável, handball. E eu lembro eu era goleiro. Eu lembro que se algum cara do meu time fazia umas cagadas muito forte, eu ficava frustrado. Isso afetava o meu desempenho. Com certeza, isso é absolutamente fundamental. Eu até advogo, eu falo isso no livro que a gente está escrevendo sobre fantasy. Eu falo, cara, o fantasy não é um jogo frio. Não é um jogo que você está simulando no Madden. Você está vendo jogadores de fato serem afetados. E há uma questão de aleatoriedade, de questão psicológica, que é impossível mensurar. Então isso faz parte. E o Jacksonville é um time que descambou. Inclusive, eu estou muito animado para ver o Joe Flacco em Jacksonville ano que vem. Vai rolar. Ou o Joe Flacco ou o Eli Manning. Eu acho o Joe Flacco mais plausível, né? É mais plausível. É mais plausível. Inclusive, o Joe Flacco com defesa de elite e jogo terrestre forte. Oh, meu Deus, Super Bowl bound. Oh, meu Deus, Jacksonville confirmados campeões Super Bowl 54. Prepara essa narrativa aí. Mas o negócio é que também o preço dessa linha defensiva dos Jaguars vai bater. Vai bater agora. A janela foi a janela mais curta da história do Super Bowl, assim, pra ganhar. Bizarro como é difícil, você não vai conseguir sustentar esses caras. O Jacksonville Jaguars, e isso o pessoal tava falando no podcast do The Ringer, é o primeiro time da era do CBA atual, do contrato do acordo coletivo trabalhista atual, que investiu pesado na free agency. A gente tem o Denver Broncos como um case de sucesso, que teve peças na free agency, Peyton Manning, equipe Talib e amigos, mas o Jacksonville Jaguars investiu muito pesado na free agency. Muito pesado. Só que a conta vai chegar. Pois é. É o mesmo caso dos Rams. Mas os Rams são um time, né, que tinha a mais. Já tinha se comprovado num ano que eles têm capacidade ofensiva. Investiram pesado tanto na parte ofensiva, né, trocando pelo Brandon Cooks, como na parte defensiva, trazendo o Sul, Aqib Talib, Marcus Peters. E o Ndamukong Suh veio a preço de banana, e Todd Gurley, Jared Goff e Aaron Donald, todos foram draftados, né? No caso dos Jacksonville Jaguars, os principais jogadores, tirando o Jalen Ramsey, é tudo contratação. A.J. Boye, Malik Jackson, o Leonard Fournette é draft, mas é um time que a fundação dele se dá na free agency, e essa conta vai chegar, porque contrato de free agency é muito mais caro que draft. Então é, sim, a grande decepção da temporada. Para terminar o podcast... Que é a última pauta do Seattle Seahawks tem mais uma grande decepção na temporada. Green Bay Packers. Ah, sim. Porque tinha muita gente falando, porque o Aaron Rodgers tá lá, eles vão pro playoff com certeza. Eu não consigo imaginar um time com o Aaron Rodgers não vai pro... A classe do draft foi elogiada até a última gota, como deveria ser, eles fizeram o movimento certo, mas é um time que não saiu do lugar. Inclusive, eu acho que regrediu. Tendo o Aaron Rodgers, que é discutivelmente o cara mais talentoso a jogar a posição de quarterback hoje na NFL. Em termos de talento físico, bruto, etc. O próprio Tom Brady fala isso, tá ligado? Essas coisas.
Não sou eu que tô falando, é o Tom Brady. Se quiser ligar pra ele, reclama com ele. Mas assim... Mas vai ter torcedor dos Patriots xingando com Mas certeza. quem falou foi o Tom Brady, brother. Mas vão xingar, eles não importa, eles vão xingar, é assim que Mas funciona. Mas tipo, o evangelho, segundo Tom Brady, tipo, se ele fala é verdade, não pode contestar? Mas aí eles vão falar que o Brady tá sendo magnanimamente humilde. Não, ele pode... Que no fundo ele não acha isso e ele é tão perfeito que ele tá sendo humilde. Que na verdade ele acha que é ele. Tom Brady é o quarterback melhor que o Aaron Rodgers, historicamente, do mundo, do universo. Mas assim, você tem que combinar que o Rodgers fisicamente é mais gifted, né? Bem dotado do que o Brady. Isso é real, sempre foi. Não é que o Brady tá velho, é que ele nunca foi um cara de correr pro lado do pocket. E tudo bem, é o que bom, ganhou 5 Super Bowls assim. Vamos arredondar isso. O Aaron Rodgers é um passador melhor que o Tom Brady. O Tom Brady é um quarterback melhor que o Aaron Rodgers. Pode ser. Tá? Porque quarterback engloba ele é um atleta coisas. melhor também, em termos físicos, né, de capacidade. É um atleta e é um... Isso. É um atleta e um passador melhor que o Tom Brady? Sim. Assim como o Dan Marino é o melhor passador da história da NFL. Ponto. Mas quarterback, a gente tem que considerar outras coisas. Então, enfim. Fim da linha para os Packers? Você consegue afirmar sim, isso? cara. Eles estão agora 4-6-1. E a NFC não é essa boate às 5 da manhã, como você gosta de falar, né? Não tem como. A NFC é o Villa Mix à meia-noite e meia. Eu nunca fui no Villa Mix, mas dizem que há pessoas... Então você tem um time da própria divisão 6-4-1 com quinto seed. Você tem o Redskins com 6-5, sexto seed. Tem o Seattle com 6-5 e os Panthers 6-5. E não dá pra todo... Assim, o Green Bay Packers não depende só de si e ao mesmo tempo precisa ter 5 vitórias. Pois precisa ganhar tudo. Porque a nota de corte é lá alta. Se os Packers perderem mais alguma, já era. Se perder mais alguma, já era. E 9 vitórias como nota de corte, 9 vitórias e um empate, né? 9,5. 9 vitórias e meia como nota de corte da NFC é forçar a barra um pouco. Até porque, sabe por quê? Sabe qual é o problema? Pra mim, o Seattle Seahawks vai engrenar e vai pegar uma das vagas. E a outra vaga deve vir entre ou Chicago Bears ou Minnesota Vikings. Porque não dá pra todos os times perderem todas as partidas. Porque eles se enfrentam. Exatamente. Vikings e Seahawks, por exemplo, se enfrentam. Não dá para os dois perderem. Não existe esse cenário. Bears e Vikings se enfrentam. Não dá para os dois perderem. Entendeu? Então, cara, tá uma situação bem delicada do Green Bay Packers. E matematicamente 6% de chance de playoff, de acordo com 538. O Aaron Rodgers deu uma coletiva de imprensa extremamente abatido, mas meio que ensejando um Run the Table 2, que tem uma possibilidade muito baixa de acontecer, porque por mais que ele fale, a gente tem que ir para Chicago, já ganhamos muitas vezes deles lá, não é o mesmo time do Chicago Bears. E você pode ter certeza que o Matt Nagy vai ficar a semana inteira na cabeça de todos os jogadores dos Bears, para os Bears ganharem dos Packers como ganharam dos Bills, por exemplo. Esse jogo em Chicago vai ser um exorcismo para a franquia Chicago Bears. Concordo. Entendeu? Então os caras vão vir com sangue nos olhos e pode ser que joguem contra os Packers já eliminados. Vai ganhar dos Cardinals agora no domingo? Muito provavelmente. Isso vai dar um sopro de esperança. Mas eu acho muito difícil os Packers ganharem todos os jogos até o final da temporada. Desculpa, mas com esse elenco, e eu não tô falando só do Aaron Rodgers, é do elenco inteiro. Não tem pass rush. O Clay Matthews não é o mesmo jogador de 5 anos atrás. Esqueçam, isso não é mais o mesmo jogador. Ponto, não é. Tem algumas peças talentosas? Ok, o Jerry Alexander faz uma temporada sólida, considerando que ele é calouro? Sim. Mas Cardinals, Falcons, Bears em Chicago, Jets e Lions. É um calendário difícil? Não. E digo mais, se os Packers tivessem ganhado do Seattle Seahawks e do Minnesota Vikings, eu conseguiria afirmar com certeza que eles iriam para os playoffs. Com campanha 6-4-1. Agora, com 4-6-1, não dá pra dizer que eles vão ganhar dos Falcons, por exemplo, mesmo o jogo sendo no Lambeau Field. Eu arrisco dizer que não dá nem pra falar que eles vão ganhar dos Jets. Sim. Do jeito que a coisa tá. Tá bem grave a situação. Tá bem, bem grave. E é um navio à deriva. Pode ser que se recupere? Pode. Mas é bem improvável. Seria assim...
Algo fora de série. Seria algo fora de série e o próprio semblante do Aaron Rodgers na coletiva de imprensa, ele fala as coisas, mas ele não tá com uma expressão corporal que dê a entender Sim, isso. concordo. Né? Agora vamos lá. Opala 77 álcool da Conferência Nacional. Amigo. Seatlão da massa. Brian Schottenheimer mudou da água pro vinho, né? Daquela partida contra o Chicago Bears no início do ano pra agora, é outro coordenador. Concordo. Bizarro, assim, um time muito diferente. E é um time que se reencontrou na identidade do jogo terrestre, mas com o Russell Wilson muito mais evoluído. Então isso é muito perigoso. Exatamente. E a defesa, cara, tem 10 malucos lá que você fala, mano, quem são esses caras, velho? Eles estão jogando pra cacete. Gente, não tem o Earl Thomas. Não tem o Earl Thomas. Não tem o Earl Thomas e a equipe tá voando. Tá com muita moral. O calendário Sim. ajuda. Né? Eu vou até abrir o calendário aqui do Cirracão da Massa. Ó, e essa é outra coisa que a gente vai acertar muito provavelmente. Eu tô mais ou menos há umas 4, 5 semanas dizendo que o Seattle Seahawks vai pros playoffs, hein? Tem umas 4, 5 semanas que eu tô falando isso. Ó, vou abrir o calendário aqui, Dudu. Pega 49ers em casa, Suaveira contra o Nick Mullins, Vikings, esse jogo semana 14, importantíssimo. Depois 49ers em São Francisco, Chiefs em Seattle e fecha a temporada contra o fraquíssimo Arizona Cardinals em Seattle. Muito fácil não, dá tranquilo. Dá tranquilíssimo. Tranquilo, na tranquilidade, porque, ó, tá com campanha 6-6, né? Ganha os 2 jogos contra São Francisco e o jogo contra Arizona, 9-6. Aí o Green Bay Packers já se ferra, só nessa. Porque o confronto, tem essa também, o confronto direto contra os Packers tem vantagem do Seattle Seahawks. Precisaria ganhar ou dos Vikings em casa, ou do Kansas City Chiefs em casa. Coisas execuíveis. Desses 2 jogos pode até perder um dos 2 jogos. Né? E vamos ver, mas é um cenário bem plausível. Eu acho que Seattle termina com 10 vitórias e será uma das vagas do wildcard da Conferência Nacional. Pô, perfeito. Concordo. Caraca, você falou tudo. Eu acho que é exatamente isso. A gente tá com um time que tá crescendo na hora certa. Aquela coisa, não importa como você começa, importa como você termina. Eles estão indo muito bem. Eles estão 6-5. Eles estão reencontrando um ritmo ofensivo que a gente criticou tanto. 6-5 ou 6-6? 6-5. 6-5, isso. E com o Schottenheimer, utilizando o Tyler Lockett super bem. Chris Carson tá jogando bem. Rashad Penny vai estar começando a encontrar o ritmo devagarinho. E o Russell Wilson é um passador excelente. O Russell Wilson é um quarterback de elite e quem não falar eu vou bloquear em rede social. Então, bicho, quem falar que você pode esperar? Eu estou automaticamente bloqueando quem falar que o Russell Wilson é um running back que passa. Vou bloquear, tô falando sério, eu vou bloquear. Eu não vou aceitar ver isso na minha vida mais. Não vou, simplesmente não vou, não quero. Não quero, é um desrespeito absurdo, cara. O Russell Wilson é um quarterback de elite, ponto. E outra, tem a teoria do Kevin Clark, que o Russell Wilson é o David Rowe dos quarterbacks. Porque, tipo, ele vai evoluindo de acordo com o que é necessário, tá ligado? Se precisar dele de baterista, ele vai lá, vai ser baterista, deixa o Kurt Cobain fazer o que quer. Se precisar dele de vocalista, vai lá, é vocalista bom. Entendeu? Ele em 2012, ele era um quarterback completamente diferente do que ele é hoje. Ele consegue hoje, ele não é um cara dependente do read option, que era um temor que havia em 2012. O Robert Griffin III era, o Russell Wilson se mostrou que não era. E ele é um quarterback que consegue passar de dentro do pocket. Certamente. E muito bem, inclusive, em profundidade, maravilhosamente bem. Ele tem um toque na bola que ninguém, eu acho que tem hoje. O toque que ele dá na bola é fantástico. É verdade. Então, a pergunta que fica, o que mudou no Seattle Seahawks, em essência? O jogo terrestre voltou a ser forte, coisa que não era no passado.
tem vários corredores com jogos para mais de 100 jardas. O Penny, o Chris Carson tem várias partidas para mais de 100 jardas neste ano. E o Russell Wilson é uma ameaça terrestre. O técnico de linha ofensiva foi mandado embora, o Tom Cable. Não quero falar sobre isso. Ah, tá. É em Oakland. E... Desculpa. Mas pelo menos... Não, é lógico, bem. Porra! Se o diabo, o juiz lá do Good Place chegasse pra você e falasse assim, você pra ver o New Orleans Saints, melhor time da NFL, você vai ter que ver o Oakland Raiders, pior time da NFL. Você topa? Foi isso que Eduardo Miceli fez, e a culpa claramente é dele, e foi ele que escolheu isso. Não, a culpa é do Dudu. Ele optou por isso. A culpa é sua. A defesa tá jogando muito bem, mesmo sem o Earl Thomas. E o sistema tático do Seattle Seahawks permite isso. E são gratas surpresas na secundária. E é isso, né? Já passamos aí o caminho das pedras, o que mudou no Seattle Seahawks. Para terminar, Eduardo Miceli. Me deu vontade de soltar essa vinheta. Quando eu tô triste, eu ouço Xuxa pra me dar um up. Justíssimo, inclusive. Mas as músicas são boas, cara. Hilarie, Parabéns da Xuxa, Pipoca. É bom, porque aí você se transforma, pelo menos a gente, né, da nossa geração, a gente se transporta para a idade da infância que não tinha problemas, não havia problema, era parabéns, com bolo e guaraná muito doce para você, aí você podia comer doce que você não engordava, eu estou parecendo um Nelore, eu estou inchado. Eu tô gordo também. Eu tô inchado, cara, eu tô gordo, mas eu vou começar a dieta hoje séria e fazer exercício de novo. Algo a mais, meu querido? Acho que não, meu querido. Acho que por hoje ficamos por aqui. Voltaremos no final da semana para falar da semana 13. Que soninho gostoso que você tá, hein? Um negócio que... Mas tem muita coisa para fazer ainda. Tem um alarme tocando. Bem-vindo à minha rua. Muito bom. Gente, para mais podcasts, para mais textos, Eduardo Miceli fez um guia para o final da temporada do Fantasy Football. Não deixe de assinar nosso site em profutbol.com.br/assine. Precinho camarada lá, preço de 1 litrão. E a gente tem um podcast a mais por semana para quem gosta do nosso trabalho, etc. E lembrando que esse podcast está no site. Você que é assinante está ouvindo, mas você pode baixar o MP3 e ouvir no seu celular. E também lembrando, para quem perguntou da minha foto com o Vince, ontem, você viu minha foto? Vi, maravilhosa. Glorioso Vincente. Para quem perguntou onde tem a camiseta que eu estava usando, a Manning Brady Roger Brees, tá na loja do Pro Football em actionshop.com/profootball, tá bom? Tá lá a camiseta, inclusive tá com desconto. Ok, tem meu livro também, tem o Manual do Futebol Americano, tem o Crônicas, e comecei a escrever um novo livro. O do Fantasy está praticamente pronto, né? É só terminar de bater e adicionar aquele meu texto dos 10 mandamentos. Né? Enfim, tá praticamente pronto e vai estar aí à venda provavelmente em abril, maio, para você dominar a sua liga de fantasy no ano que vem. Perfeito! Totalmente excelente. Perfeito? Show. Vou terminar em de lá no alto? Tchau, gente. Assistam o Rei do Gado. Beijo. Eu sou o Treco Diabo!